amigos, magistrados, magistradas aqui presentes, amigos da magistratura, convidados, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje numa noite histórica para a nossa associação, que com certeza será uma noite memorável para, com este evento, iniciar as comemorações dos 60 anos da nossa Associação dos Magistrados Mineiros. Com este grande evento nessa noite, nós estamos dando início às comemorações dos 60 anos da nossa Associação dos Magistrados Mineiros. E nessa oportunidade, fazendo a 12ª edição da nossa consagradíssima revista Mais Cultura, que é a externação da cultura e da arte por parte de magistrados que deixam a sua faina judicial sabidamente sacrificante e se dedicam à literatura. E nessa oportunidade, lançando a 12ª edição da nossa Mais Cultura, para nossa honra, uma homenagem mais do que justa, uma homenagem de reconhecimento ao grande escritor, poeta, cronista, Afonso Romano de Santana, que nos brinda aqui nessa noite com a sua presença, que nos honra muito, doutor Afonso. É importante registrar que, nessa oportunidade também, nós teremos a edição do Sempre um Papo. E eu quero convidar para a realização desse também consagradíssimo projeto e programa, o Sempre um Papo, eu quero convidar, com muita honra, o escritor Afonso Romano para se dirigir e tomar assento, o Afonso Borges e o nosso colega Gutenberg Mota, que eu registro com muita satisfação que, além de um magistrado exemplar, é um permanente contribuinte da nossa revista Mais Cultura. Prestou a sua valorosa contribuição intelectual, literária e artística em todas as 12 edições da Mais Cultura. Por favor, queiram... E nessa oportunidade, eu quero fazer a leitura da apresentação da revista, que eu tive o privilégio de registrar. A força inspiradora. Há já bastante tempo, alguém disse que se houver uma terceira guerra mundial, a causa será a escassez de água no planeta e não a disputa por qualquer outra riqueza, como o petróleo. Efetivamente, a cada dia, a cada ano, a tecnologia humana, altamente avançada, consegue encontrar fontes alternativas de energia. Mas até hoje não conseguimos encontrar algum elemento natural ou sintético capaz de substituir a água, fonte natural da vida. Da mesma forma, também não conseguimos vislumbrar qualquer elemento da natureza que nos ofereça tamanha riqueza e variedade de formas e cores. A calma dos córregos serenos, a força dos mares bravios, das curvas das veredas oceanas, a vertiginosa queda das cachoeiras, tudo na água nos remete à vida, à beleza e à arte. E, no entanto, ela está sob ameaça. Está ameaçada pela nossa irresponsabilidade. E por esta razão que decidimos destacar em nossa capa a água como arte. Nessa impressionante aquarela de Mário Zavagli, retratando a Cachoeira Grande da Serra do Cipó,
Que a beleza da aquarela nos sirva de alerta e advertência contra o desperdício e os maus tratos que vimos impondo aos nossos mananciais, não apenas por uma questão de sobrevivência biológica, mas também para que possamos desfrutar por muito tempo da sua força inspiradora. Uma boa leitura a todos. Portanto, eu quero, com muita honra, passar a palavra para o Afonso Borges, que irá iniciar e conduzir os nossos trabalhos no Sempre um Papo, mais uma vez registrando os nossos agradecimentos de uma maneira muito especial e carinhosa ao professor, poeta, escritor e cronista Afonso Romano de Santana. Muito obrigado, uma boa noite, um bom proveito para todos nós. Bem, gente, boa noite. Dr. Herbert, muito obrigado pela oportunidade de trazer Sempre um Papo aqui para a Magis. Eu acredito que de todas as artes, de todas as profissões, o direito é o que mais se aproxima da leitura e da literatura, né? A matéria-prima do advogado, do jurista, é, antes de tudo, a palavra oral e a palavra escrita. Então, para o Sempre um Papo, para essa trajetória de 28 anos, é muito importante a gente estar aqui. Muito obrigado. Agradeço também a companhia do desembargador Gutenberg. Eu ainda não li todos os seus textos não, mas o farei, porque eu estou com todas as revistas, viu? E agradeço em especial, a gratidão vem de onde eu comecei, o Manuel Marcos Guimarães, foi meu primeiro editor lá na UFMG, quando a gente fez o Festival de Inverno de Diamantina, no século XVII, quando eu conheci o Xará, mais ou menos, e é sempre importante agradecer quem a gente se referencia. Muito obrigado, viu, Manelzinho? Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade desse convite. Cadê o Manelzinho? Ah, tem uma luz aí. Obrigado, Manelzinho. Xará, boa noite. Uma alegria fazer com você mais Sempre um Papo, aproximadamente o 1233 Sempre um Papo que nós fizemos juntos. Tudo? Né? 1233. Eu queria Xará, que você começasse um pouquinho falando da provocação que você mesmo fez na conversa com a gente, que é tentar fazer essa relação sobre arte e justiça, né? O que você tem um pouquinho a dizer inicialmente sobre essa associação? Muito bem. Mas primeiro, deixe-me agradecer essa gentileza e generosidade dos magistrados dessa entidade em promover essa homenagem, que eu acho que não é a mim, é ao meu duplo. Tem uma pessoa com meu nome que circula por aí, e toda vez que eu ouço algum comentário sobre essa pessoa, eu às vezes concordo, às vezes discordo, etc. Então esses gestos generosos reforçam ainda mais, e hoje em dia, com esse negócio da internet, né? Você olha o currículo de uma pessoa, aí você vai ver se o currículo bate com a internet, né? Porque são currículos falsos. De vez em quando leio o meu currículo e fico impressionado, porque parece muito comigo, mas não tem nada a ver, não é? Então, essa homenagem é mais ou menos dentro dessa área. Eu entendo isso como estímulo, como uma conversa entre mineiros, para que eu continue mais ou menos perseverando nesse caminho que eu escolhi há algum tempo. Eu vi aqui esses 60 anos e imediatamente me lembrei de um pensamento, né? 60 anos, né? Vocês estão aqui há 60 anos. Bom, eu já tenho mais de 21 anos. Então, eu posso falar de 60 anos. Ainda vindo para cá, eu dizia para o chofer que me trouxe do aeroporto, eu dizia: você sabe que quando eu morei em Belo Horizonte, agora vocês vão levar um susto, hein? A cidade tinha 650 mil habitantes. A Avenida Afonso Pena tinha árvores, tinha bonde, era um lugar bucólico, tranquilo.
não é? Eu morava em Santa Efigênia. A cidade ia pouco além da Avenida do Contorno. E hoje é essa coisa desbordante que nós conhecemos. 2 milhões e tanto, quase 3 milhões. Então, 60 anos atrás, isso me remeteu até para um congresso que houve em Brasília, alguns anos atrás, onde me fizeram também uma homenagem e eu dizia para eles, curiosamente, Brasília tem também 60 anos. Tinha naquela ocasião. E eu tinha visto a construção de Brasília. Fui lá várias vezes, quando Juscelino era presidente, e tive a glória de cantar a missa da coroação no Madrigal Renascentista, que era um coro que vocês conhecem, regido pelo Isaac Karbichevski, quando Juscelino inaugurou. E lá, naquela homenagem, eu falei, curioso, imagina 60 anos para trás, né? Agora imagina 60 anos para frente. Um exercício um pouco estranho, né? Você acha que 60 anos vão custar a passar? Imagina hoje, né? 2014, uns 60 anos aí. Netos, bisnetos. E, no entanto, o pessoal aqui que tem mais de 21 anos sabe perfeitamente que esses 60 anos vão passar com uma velocidade incrível. É que o tempo é uma abstração. É uma construção humana. Tem até um poeta português que viveu na Bahia no século XVII, chamado Frei Antônio das Chagas, que era um poeta que era pregador, com o Padre Vieira, e ele fazia um sermão bem convincente, né? Ele costumava levar para o púlpito uma caveira, esbofeteava a caveira e lembrava as pessoas que tinham que se arrepender do pecado, porque a morte, o tempo, etc. E ele fez um poema, que é o único poema que eu sei de qual, que é um poema sobre o tempo, que diz uma série de coisas que eu não poderia dizer de outra maneira. E diz o seguinte: Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso do meu tempo é já dar conta. Mas como dá sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter as minhas contas feitas a tempo, dado-me foi tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam como eu o não ter tempo. Esse soneto é um tratado de metafísica, não é isso? É um tratado de metafísica. Está tudo aí. Se você for ler Heidegger, for ler Nietzsche, Aristóteles, a ideia Parmênides, tudo que eles pensaram sobre o tempo está nesse soneto. Então, essa coisa de 60 anos antes, 60 anos depois, é uma coisa um pouco relativa. Aliás, o ano que vem nós vamos comemorar o centenário da lei da relatividade do Einstein. 1915 é que a coisa apareceu. E nós vivemos, portanto, num clima de relatividade. E apenas para fechar essa ideia do tempo, eu me lembrei aqui, eu estou falando para vocês assim mais ou menos o que os franceses chamam de conversa, o baton rompu, né? Vai falando e vai armando o pensamento. Me lembrei aqui de um sermão do Padre Vieira. Era o sermão de Quaresma. Nós não estamos na Quaresma, mas o que ele falou vale perfeitamente para o que nós estamos querendo dizer aqui. Ele contou uma história nesse sermão da Quaresma que tem tudo a ver com o tempo e tem a ver com o nosso projeto de vida. Possivelmente aqui algumas pessoas já
passaram ou vão passar por essa experiência. Dizia ele que o imperador Carlos V era dono de quase a Europa inteira. Parte da Itália era dele, Alemanha, França, era quase dono da Europa inteira. Carlos V, lá pelas tantas, o rei espanhol, resolveu desencadear uma batalha de conquista de mais um território. E chamou um dos seus generais, um general que era o melhor general. Chamou o general e disse: eu queria lhe comunicar que nós vamos enfrentar agora uma batalha, vamos fazer isso, etc., e conquistar o tal pedaço de um reino, etc. Explicou para o general qual era a batalha. O general disse para o rei o seguinte: agradeço muito que Vossa Excelência, etc., tenha me chamado, mas infelizmente eu não posso aceitar essa incumbência. Agora anota, hein? Porque resolvi meter algum tempo entre a minha vida e a minha morte. Resolvi meter algum tempo entre a minha vida e a minha morte. E não aceitou. E o rei ficou tão impressionado com aquilo, mas tão impressionado, que o rei abdicou. Resolveu também meter algum tempo entre a sua vida e a sua morte. Não só abdicou, foi para um convento e passou o resto da sua vida fazendo duas coisas que lhe agradavam muito: gastronomia e montar e desmontar relógios. Portanto, um belo projeto de vida, né, que até o rei se deu o direito de realizar. Nós estamos falando sobre tempo. Estamos falando sobre projetos. E dentro disso, eu acho que poderíamos meter várias coisas. Por exemplo, deve sair agora, dentro de um mês mais ou menos, uma coleção da editora da Unesp em São Paulo, uma coleção que eles resolveram nomear como ARS, que é arte, né? Ars, que por coincidência é a sigla do meu nome, Afonso Romano de Santana. E me pediram para produzir alguns textos que fossem uma espécie de memória, de recontagem de por onde eu havia passado na poesia, no ensaio, na crítica e etc. Eu fiz vários textos, saem agora 3 livros. É o exercício de olhar 60 anos para trás, dar um balanço na vida, ver o que se fez e o que não se fez. E, evidentemente, olhando o passado da minha vida, isso vai ocorrer com algumas pessoas aqui, ocorre com algumas pessoas, ocorre com pessoas que não estão aqui. Eu sou obrigado a pensar na minha geração. Nessa geração, eu estudei na faculdade de filosofia aqui, dei aula no colégio estadual, e nos formamos nos anos 50 e 60. E naquele tempo você se formava dentro de uma característica que dominava o pensamento universitário, dominava os jovens, que era o pensamento utópico. Utópico. Pensava-se em duas coisas. Pensava-se na revolução, e o modelo era o modelo cubano, russo, que não deu certo. Vou apenas fazer uma nota de pé de página. Eu estava em Moscou em 1991, quando o comunismo acabou. Acabou na minha frente. Está perto da Casa Branca, perto da Casa Branca soviética, né? Perto
perto da Praça Vermelha, e vi o comunismo esboroar na minha frente. Então, uma geração que viu a utopia, a Sierra Maestra, e viu essa coisa se esboroar, é um diálogo com essas utopias que se foram. Essa geração tem a obrigação de pensar o Brasil de uma maneira diferente. Esse meu livro, Que País é Este?, publicado em 1980, que a frase é a frase de um mineiro, do Francelino Pereira, que no Congresso, ele como líder da maioria, de repente, pasmo diante do que o Congresso havia rejeitado, ele lançou essa questão: mas que país é este? E essa frase virou uma frase emblemática que passou a sintetizar uma série de coisas e virou até música popular, peça de teatro, etc, etc. Pois bem, nesse livro eu tentava exatamente falar dessas ilusões perdidas. A utopia que tinha caráter religioso, místico. Um novo conceito de povo. A minha geração falava de povo com uma segurança. Povo, povo. Que povo, né? O povo não são as pessoas bem intencionadas, não. O povo é tudo. São as putas, são os comerciantes, né? É poeta, é advogado. O povo é uma coisa complicadíssima. Aí essas eleições, né? As eleições são um retrato da indecisão. E eu tenho a impressão que 30% das pessoas metidas, ou que estão aguardando essas eleições, são pessoas que não sabem para onde vão. Vão querer votar no vencedor. Na última hora, podem votar na primeira pessoa que apontar o voto volátil. Né? E essa coisa da redefinição do povo, redefinição da revolução, redefinição de país. Vocês que são advogados, que são juízes, devem ter isso em mente o tempo todo. Essa pergunta: que país é este? Né? Vocês têm o Supremo, tem várias entidades, e os advogados, os juízes são sempre interpelados, são cobrados sobre a lisura de comportamento. Você vê o fenômeno do Barbosa, virou de repente um ícone, porque fez meia dúzia de coisas que as pessoas esperavam que se fizesse. Então, estamos passando por um período de reformulação. O que é povo? O que é utopia? O que é revolução? O que é país? Eu, como fiz esse livro, Que País é Este?, eu fiz traumatizado com o Brasil. Eu já havia vivido nos Estados Unidos, havia vivido na França, havia vivido na Alemanha, dado aula nesses países. Eu me lembro que, quando eu dei aula nos Estados Unidos, vocês nem tinham nascido aqui, ninguém tinha nascido. Você era menino. Né? Já tinha nascido, vejamos, em 65. Ninguém tinha nascido, né? Eu estava dando aula nos Estados Unidos. E, de repente, eu recebi lá a visita de um amigo, e ele, encantado com a Califórnia, com a sociedade americana, os hippies estavam começando. Califórnia, Berkeley, era um negócio alucinante. E eu saído de Minas, onde não tinha nem shopping center, não tinha nada em Minas, não tinha nem pílula anticoncepcional. Caí de repente na Califórnia. E esse meu amigo, olhando aquela efervescência, protestos pretos, dos índios, das lésbicas, todo mundo protestando, ele me disse: olha, agora que eu estou vendo que uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Isso ficou na minha cabeça. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. De tal maneira que eu botei isso iniciando o poema Que País é Este? Outro dia aconteceu um negócio no Rio, que é uma metáfora viva
do que eu estou tentando falar para vocês. Um barco encalhou numa praia lá no Recreio. E o dono do barco perdeu o leme, perdeu o controle do barco, o barco ficou encalhado. E até aí tudo normal, não é isso? Titanic, os navios e barcos têm um destino imprevisível. Acontece que a televisão mostrou, vocês devem ter visto, algumas pessoas saqueando o barco. Filmadas. E não só filmadas, mas debochando do filme. Levaram o motor, levaram os talheres, os copos, levaram tudo. Saqueando o barco. Há uns dias apareceu o barco outra vez, em pior situação. Estava todo grafitado. Tinha até uma frase lá, vende-se, uma coisa assim qualquer. Tinha acabado com o barco. E eu pensando, quem é que roubou esse barco, né? O sujeito que apareceu roubando o barco não tinha cara de um pobre coitado que vivesse na favela. Era uma pessoa igual a gente. Então, de repente, aquele barco para mim é metáfora. Nós pomos dos outros uma série de culpas e de defeitos que pensamos não são nossos. O governo não presta, não serve. Nós somos ótimos. Isso é assimétrico. Como é que um povo que é ótimo vota nas pessoas que estão aí? Vota no Arruda, vota no Maluf, né? E etc. Então existe uma assimetria muito grande que remete à questão: que país é este? Evidentemente, eu não vou tratar desse assunto com profundidade aqui, é apenas lembrar que a questão que país é este transcende o Brasil. Xará, obrigado. Queria passar a palavra para o senhor, pode ser? Muito bem. Porque senão, desembargador. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer que se não fossem pelas qualidades dos dois outros componentes da mesa, de qualquer maneira eu estaria em minoria, porque são dois Afonsos. Dois Afonso de Gutenberg, vai. O Gutenberg é uma coisa séria, né? Inclusive os Afonso não existiriam sem o Gutenberg que inventou a imprensa. Pois é. E, aliás, o Afonso conta, numa das crônicas dele, numa nota de pé de página, o que o Gutenberg estaria fazendo agora, o Gutenberg inventor da imprensa, com a evolução tecnológica, né, internet, essa coisa toda, reprodução, CD, e chegou à conclusão que ele estava fazendo CD-ROM atualmente, e daqui a 10 anos, pergunta assim, o que estaria fazendo Gutenberg? Quando não precisar mais nada daquilo que ele inventou na Idade Média. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, designado pelo presidente da MAD, o Dr. Herbert Carneiro, que teve a ousadia de um dia desse, falando sobre o lançamento dessa campanha aí, um livro na Praça de Graça, importante, disse que eu sou escritor quanto mais. Eu falei assim, bom, eu não gostei do quanto mais, mas tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando. E acho que ele me designou porque, como já foi dito ali, eu participo dessa revista desde o princípio, e até recentemente eu estava falando que eu tinha escrito em 12 dos 11 números que já saíram. Mas como assim? Eu falei que o próximo número eu já escrevi há muito tempo. Mas assim, e estava falando com o próprio Afonso, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas conheço, não digo razoavelmente, mas admiro há muito tempo e leio alguma coisa dele há muito tempo. Eu tive o prazer de dizer a ele que só escrevo sobre quem eu gosto. Se, quando fui convidado para participar dessa mesa, o que muito me honra, fosse outra pessoa com a qual eu não tivesse nenhuma afinidade, eu simplesmente não aceitaria. Eu estou falando aqui porque considero o Afonso Romano Santana um grande poeta. Eu digo isso, não é porque estou na presença dele. E um poeta, a gente sabe
eu não sei se ele concorda comigo, mas a poesia não está propriamente no verso. O verso pode estar rimando o tempo todo e não conter a poesia. Poesia é algo mais, uma espécie de sentimento, que um bom poema é aquele que se aproxima da poesia, que a poesia paira no ar. E os textos dele são informados, sobretudo, pelo conteúdo poético. A chamada prosa poética, que chega a alguns pontos da sublimação. Então, nós estamos aqui com muita honra conhecer pessoalmente o Afonso e dizer que foi uma felicidade muito grande a Amages, juntamente com o projeto Um Papo, sempre Um Papo, que há 28 anos realiza um trabalho muito importante na área cultural, trazer o poeta aqui. Então, eu não sei como é que o Afonso está pensando. Mas não, estou achando ótimo. Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aqui diante de um cronista, um poeta, sobretudo, escritor, administrador cultural, ensaísta, mas o que informa toda a obra dele, de um lado é a poesia, o outro é a consciência crítica. Esse país este de que ele fala, que pergunta há muito tempo, é uma preocupação muito grande que ele demonstra ao longo do tempo. E antes de começar essa reunião nossa aqui, eu estava vendo uma pergunta de um repórter de televisão, ele estava prestando atenção ao vivo, que às vezes em casa você não vai ver, né? Então a menina fez uma colocação muito importante sobre o Afonso, distinguindo o cronista do jornalista, dizendo que há muita proximidade, mas há alguma diferença. E como é que ele explica isso? Então, o Afonso disse algo que bate com o que eu penso. Eu tinha falado anteriormente, aqui, para a televisão aí, que o Afonso ele tem uma visão multifocal. Na medida em que ele começou a trabalhar em jornal, ele começou a observar as coisas que o cidadão comum que não olha normalmente. Então ele começa a dissecar sobre vários pontos sobre os quais nós não nos detemos, porque são coisas muito banais. Por exemplo, a linguagem dos jovens, né? Estava vendo lá, ele tem uma crônica sobre isso. O jovem fala assim, começa assim, parece até um livro, o começo daquele livro, Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, começa assim, contudo. E eu acho muito interessante você começar um livro assim, contudo, por quê? Porque nenhum romance começa do começo nem termina no fim. Porque isso é uma coisa interminável. Se você vai pensar no seu avô, você pode pensar no bisavô, tataravô, e o Brasil, o mundo. Então você tem que pegar de um ponto e até o outro, e a história é sempre assim. Mas então eu falei assim, visão multifocal. Começa a olhar coisas para as quais a gente não presta atenção. E quero destacar a grande contribuição do Afonso para a leitura, para o livro. Se não fosse que ele teria, e teve a oportunidade de desenvolver isso bastante, quando durante vários governos da União, governo federal da União, ele foi diretor da Fundação da Biblioteca Pública Nacional e incentivou bastante a leitura através de muitas iniciativas, e é um trabalho contínuo, e isso o fez viajar bastante pelo Brasil e pelo mundo e retratar essa experiência. Um dia desse, há algum tempo, ele estava no Hotel Calabresa, em Três Corações, e eu guardei o nome do hotel porque eu estive lá recentemente para um casamento. Mas eu achei muito engraçado, ele disse o seguinte, fez um comentário aleatório sobre o tanto de bagagem que determinadas pessoas, hóspedes, estavam levando e tal, para levar para o aeroporto e tal, para o ônibus, para a estação, não sei. Ele falou assim, mas quanta coisa carrega essa gente?
e o porteiro virou para ele e falou o seguinte: os personagens de Zola, eles têm apenas uma sacolinha. E ele, continuando por esse périplo pelo sul de Minas, que ele estava em Campanha, Lavras, Três Corações, sempre em atividades ligadas à literatura, à leitura, e uma senhora de 90 anos de idade se aproximou dele e disse: Doutor Afonso, professor, eu estou aqui para te oferecer um exemplar do meu livro, aos 90 anos, hein? A ironia, é uma tese, A Ironia em Eça de Queiroz. Né? E adiante, ainda continuando, um senhor de 80 anos apresentou para ele também uma, acho que biografia sobre a terceira idade, uma coisa assim dessa ordem. E ao longo do tempo, e eles mostrando assim, se mostrando bastante satisfeito com isso, porque o escritor, ele sentiu muito isso, né? Sente muito isso, se senta no seu gabinete, começa a escrever algo e não sabe quem vai ler. Por isso que o retorno é importante. Por isso que é importante o trabalho da AMAS, de levar a revista Mais Escultura para o povo, de graça, como foi feito há 2 semanas. Então, essa revista que está aqui, que é feita com muito cuidado, muito carinho por todos nós, pelo Manuel Guimarães, que é o editor-chefe, e toda a equipe que trabalha com ele, ela vai para os gabinetes, para as bibliotecas das academias, mas o povo, nada, ninguém sabe nada, ninguém vê nada, a não ser um ou outro acidentalmente. E então foram distribuídos, ou pelo menos estavam à disposição para distribuição, 5.000 exemplares. Então é a primeira vez que alguém pode ver um desses longos textos aí que eu falo, né? Porque quando o Manuel me fala para escrever, ele já sabe, se ele não reservar um espaço muito grande, e é uma luta cortar na carne, você deve saber dessa coisa. Bom, então é muito importante a gente levar a cultura, a leitura às pessoas de uma maneira geral. Por enquanto eu vou passar a palavra para você. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que esse poema do tempo, e esses outros casos que o Afonso contou aqui, do rei Carlos V, todos eles, tudo isso está nas obras dele, nas crônicas, distribuídas pelos seus mais de 40 livros, né, que a gente perde até a noção, ele próprio não deve se lembrar de todos, né, tudo isso está lá, basta ler. Eu trouxe alguns aqui, né, como se fosse, que eu não vou exibir, não fui abrir para dizer esse poema está em tal livro, que eu trouxe aqui, porque não tem mesa, essa cadeira aqui para mim é uma surpresa, mas foi uma participação muito agradável, e eu estou à disposição e agradeço ao Afonso. Esse Gutenberg é uma temeridade, né? A temeridade. Não, eu, como tenho, às vezes, algumas falhas de memória, todo mundo tem, agora eu vou perguntar a ele, não é? Sobre textos, sobre essas passagens, porque a memória dele realmente é prodigiosa. Me fez reviver aqui alguns textos. E ele falou várias coisas interessantes. Uma delas, logo no princípio, essa coisa da informática, por falar em Gutenberg, né? Todo mundo está metido na informática, né? Todo mundo aqui. Quem não está, está. Eu me lembro que eu li uma frase uma vez de um jornalista francês sobre informática que eu fiquei arrepiado. Que era o seguinte: vocês não vão dormir hoje depois de ouvir essa frase. Ele dizia o seguinte: se você está na internet e não estão tentando lhe vender alguma coisa, é porque você é o produto. Isso é terrível, né? Quer dizer, você está ali. Os editores descobriram agora, você sabe disso, os editores têm um aplicativo, tem um negócio, que eles conseguem, o editor americano consegue saber, quando você usa o seu iPad e lê livros, e você marca amarelo, né? A parte que você gostou,
na editora, eles sabem em que página que você parou, o que você marcou, o que é importante. Então você é um leitor que está sendo controlado à distância sem saber. Você é o produto. Né? São coisas de Gutenberg. Né? E essa coisa que você levantou sobre a leitura, eu publiquei um livro chamado Ler o Mundo, onde eu conto minha experiência na Biblioteca Nacional, a experiência de ter criado o ProLer, e várias crônicas relacionadas com a leitura. E uma coisa interessante, e o Gutenberg tocou nisso, é que todos nós somos leitores do mundo. Tá vendo? Eu não posso mentir, né? Somos leitores do mundo. Somos maus ou bons leitores, uns piores, outros melhores. Ou seja, os animais leem o mundo. A gente não sabia disso, mas nós temos que nos inteirar disso. Os animais leem o mundo. Naquele tsunami que houve na Ásia um tempo atrás, os animais sabiam com meia hora de antecedência que o tsunami ia ocorrer. Então os leões, as girafas, os cavalos, eu tenho a impressão que até as baratas, né, todos os insetos se mandaram para o topo do morro. E os humanos não entenderam o que era aquilo. Meia hora depois que a onda, né, foi, voltou e matou muita gente. Quer dizer, todo mundo tinha doutorado, era advogado, era juiz, e estava na praia ali, ingênuo, e os animais sabiam tudo. Então, há maneiras de ler o mundo, e nós temos que ler o mundo. Nós lemos jornal todo dia, né? E as pessoas leem jornal à sua maneira. Cada jornal tem uma inclinação determinada. E o grande problema do escritor, o grande problema nosso, é de como produzir uma leitura na sua vida, uma leitura do seu tempo, uma leitura do seu país, que sirva de alguma maneira para os outros. E tem uma coisa que eu queria dizer ainda, antes de passarmos um pouco mais adiante, uma história que é verdadeira, que é uma metáfora também dessas coisas sobre a qual nós estamos falando. Todo mundo aqui já ouviu falar do Marechal Rondon. É um dos ícones do Brasil, né? O Marechal Rondon, olha que história. O Marechal Rondon foi incumbido pelo governo brasileiro de colocar o telégrafo com fio em todo o país. E saiu colocando o telégrafo com fio. De repente encontrava uma tribo de índio, então ele tinha aquele slogan, né? Morrer se preciso for, mas matar nunca. E ganhou o título de pacificador. E foi território adentro. Mato Grosso, Goiás, Amazônia, colocando telégrafo com fio. Quando ele chegou na fronteira da Bolívia e colocou o último poste, recebeu a notícia de que Marconi havia descoberto o telégrafo sem fio. Já pensou? Se passa a vida inteira fazendo uma coisa e no final da vida, no final da empreitada, você chega à conclusão que está tudo perdido. Pois eu vou dizer uma coisa que vai tirar o sono de vocês. Tem tirado o meu, né? Tem que passar isso para frente. Nós estamos exatamente na situação do Marechal Rondon. Nós não fizemos as bibliotecas que tinham que se fazer durante 500 anos. Não fizemos as universidades que tinham que se fazer. Não educamos o povo como outros países fizeram. Alguns fizeram em 20 anos.
E aí chegou a internet, chegou o Gutenberg reencarnado, né? Chegou a internet e mudou tudo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas não sabem. Eu vou falar uma banalidade aqui que as pessoas não sabem. Todo mundo tem uma biblioteca nas suas mãos. Você pode baixar no seu celular, sem falar no computador, no iPad. Você pode baixar os clássicos franceses, os clássicos brasileiros, os clássicos russos, os clássicos ingleses, qualquer autor, até os autores mais modernos também, de graça. E aí? Alguém na entrevista aí estava me perguntando sobre, eu estava conversando com alguém sobre dar aula hoje, né? E isso, sobre a dificuldade de dar aula. Os meninos entram na sala de aula com seus aparelhos, etc., estão com a atenção dispersa, e pensam no mundo do espetáculo, da comunicação, e você falando de literatura. De maneira antiga, né? Então o desafio nosso é esse: como reinventar a biblioteca, reinventar a leitura. A leitura tem que ser reinventada. O conceito de leitura que nós tínhamos já era. Nós somos a última geração letrada. Nós lemos romances, assistimos concertos, orquestras ali. O que vem por aí vai ser diferente. Uma ilustração para você. Outro dia a minha filha disse que, a minha filha mais velha disse que uma afilhada dela ganhou um livro de papel. A menina tinha 3 anos de idade. Sabe o que a menina fez? Começou a botar o dedo assim para virar as páginas, e as páginas não viravam. Ela nasceu num tempo em que você faz assim, a página vira, e o livro não virava. Como é que você vai fazer com a menina de 3 anos de idade que nasceu, né, nesse contexto? Esse é um tema para dar insônia na gente. Xará, e a teclado? Que a gente que lá no edifício Acaiaca aprendeu datilografia no século XIX, e hoje a menina de sei lá, 8, 10 anos, quando se alfabetiza, tecla no teclado com 2 dedos. Eu fiz curso de datilografia. Quem é que fez curso? Olha isso, que maravilha. Ô Paulo Lopes, você não fez curso de datilografia, não. Você ministrava o curso, fala a verdade. Você fazia curso de bater a máquina, chama, né? Aprendi a bater a máquina, né? Isso, a STFG. É isso. Hoje, com 2 dedos, você resolve tudo, né? Tem gente que está com ler porque fica fazendo aquela velocidade assim na teclado. Impressionante a velocidade que eles teclam. E tem que se aplicar a esse pessoal o que um amigo meu contava a respeito de uma experiência amorosa dele. Ele se descasou, ficou muito triste e disse para mim assim: olha, eu estou muito triste, eu descasei, eu acho que a mulher veio de outro macaco. E esse pessoal veio de outro macaco, não é? Veio de outro macaco. Xará, voltando aqui ao assunto, sei que teve a poesia como matriz, né? Apesar de tudo que você faz em outros gêneros, para mim a poesia é a sua matriz. Eu acompanho você desde que você substituiu o Drummond no Jornal do Brasil, além de toda a sua poesia. Qual seria o papel do poeta hoje nesse mundo maluco, já que a sua poesia também acompanhou esse país, acompanhou as mudanças do país? Olha, o primeiro livro que eu publiquei na vida, eu publiquei em Belo Horizonte, e era um livro sintonizado com isso. Um livro sintomático. Chamava-se O Desemprego do Poeta. Quer dizer, eu comecei a fazer poesia e de repente percebi que poesia era um negócio esquisito, né? Pessoas te olhavam: como é que esse rapaz faz poesia?
Um mundo aí pragmático, tanta coisa acontecendo. E hoje eu posso dizer o contrário. Tudo que eu tenho, eu devo à poesia. Em termos de experiência, de filtro, para saber qual a essência das coisas, e até de vivência de certas coisas, a experiência política, a experiência social. Eu podia até contar uma coisa apenas para resumir aqui, que talvez responda essa pergunta de alguma maneira. Você se lembra do general Figueiredo, né? Não deveriam. Não deveriam, porque ele mandou que as pessoas se esquecessem dele. Mas as pessoas se lembram. E eu tenho até um dia eu ainda vou publicar umas coisas que eu anoto, chamado quase diário. As minhas relações com o general Figueiredo, que passa pela poesia. Que são várias as coisas. Você sabe que eu que levei o general Figueiredo, Dr. Fritz. Dr. Fritz que faz a operação. Não, outro, tem várias encarnações. Não? E eu levei o general, o assistente dele, me telefonou, dizendo que a dor que o general tinha na coluna era insuportável, já tinha se tratado com japoneses em São Paulo, não tinha jeito. E o Dr. Fritz estava fazendo milagres incríveis no subúrbio do Rio. Eu pedi o endereço e o contato do Dr. Fritz. E não é que o Figueiredo começou a frequentar o Dr. Fritz? Eu me encontrei com o Figueiredo lá, sendo atendido pelo Dr. Fritz, num dia tropicalista, que era o Dia das Crianças. Então, o ex-todo-poderoso do SNI, o homem que prendia, arrebentava e que mandava nesse país, estava ali humilde, com aquela camisinha da casa José Silva, né? Todo humilde, sentado numa mesa com aquelas mulheres pobres e tal. E eu ali conversando com ele, pensando, imagina, esse homem já mandou no Brasil, fez e aconteceu, né? E como ele era presidente, apenas para responder essa pergunta, aconteceu aquele episódio terrível do Rio Centro, que foi reativado recentemente. Agora tentaram inculpar criminalmente os militares, etc. Descobriram quem que tinha jogado as bombas, descobriram que o processo que os militares fizeram era uma farsa, etc. E na ocasião eu tinha feito um poema, aí entra a poesia e a inserção dentro do social. Que eu acho que a poesia tem que... Não pode só falar dos seus problemas pessoais, tem que falar dos problemas gerais. E, se possível, desse cruzamento. E esse poema, aliás, eu pediria licença a vocês, eu posso até ler esse poema. Eu não sei como Gutenberg de cor, não é? Mas eu posso ler aqui um pedaço desse poema, que é um poema chamado A Implosão da Mentira. E esse poema, volta e meia, aparece aí nas campanhas eleitorais, aplicado a um candidato, aplicado ao outro, como se eu tivesse feito isso intencionalmente. É um poema longo que diz respeito ao problema gerado quando o Exército produziu aquele dossiê sobre o atentado no Rio Centro, e que me pareceu uma coisa infame, né? Porque o país sabia que não era verdade, mas ninguém podia dizer que era mentira. As pessoas diziam que o Figueiredo trabalhava pouco, ia pouco ao palácio, mas não se podia dizer isso claramente. Então eu fiz um poema em torno da mentira, que infelizmente parece ser muito atual, e que diz o seguinte: a implosão da mentira. Mentiram-me ontem, e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história fora,
vão enganar a morte eternamente. Mentem, mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapo pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. E, evidentemente, a crer nos que me mentem, uma flor nasceu em Hiroshima. Em Auschwitz havia um circo permanente. Mentem, mentem caricaturalmente. Mentem como a careca mente ao pente. Mentem como a dentadura mente ao dente. Mentem como a carroça, a besta em frente. Mentem como a doença ao doente. Mentem claramente como o espelho transparente. Mentem deslavadamente como nenhuma lavadeira mente ao ver a nódoa sob o linho. Mentem com a cara limpa e nas mãos o sangue quente. Mentem ardentemente como o doente nos seus instantes de febre. Mentem fabulosamente como o caçador que quer passar gato por lebre. E nessa trilha de mentiras, a caça é que caça o caçador com armadilha. E assim cada qual mente industrialmente, mente partidariamente, mente civilmente, mente tropicalmente, mente incontinentemente, mente hereditariamente, mente. E de tanto mentir tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. O poema segue ainda, porque era um poema longo, mas essa é a parte que nos interessa. Você está se referindo a esse poema que a revista teve a generosidade de publicar, né? Eu vou até ler esse poema aqui porque facilita a resposta. O poema diz o seguinte: meus 3 enigmas. Tenho pouco tempo para resolver 3 enigmas que me restam. Os demais, ou não os resolvi, ou resolveram me abandonar, exaustos de mim. São, de algum modo, obedientes. Só ganham vida se os convoco. Isto me dá a estranha sensação que os controlo. Complacentes, me olham do canto de sua jaula. Enigma que se preza, não se entrega, nem se apressa em estraçalhar o outro com fúria de fera. No entardecer, os 3 enigmas sobrantes me espreitam soberanos. Às vezes, mesmo arredios, aceitam meus afagos. Na dúbia luz da madrugada, parecem desvendáveis. O dia vem e eles me olham penalizados e começam de novo a me devorar. Aí alguém me perguntou: quais são os 3 enigmas? Se eu soubesse. Deu uma exata. Há uma contradição, porque o enigma não pode ser claro. Não é mesmo? Quando se lê o livro, entende-se porque o livro chama claro enigma. Exato. Os poemas explicam isso. Os seus enigmas estão fora do seu poema. Primeiro, sobre o Drummond, é curioso porque, apenas dando uma tintura, eu tenho um livro sobre Drummond, né, que se chama Drummond, o Gauche no Tempo, onde eu estudo, sobretudo, a questão metafísica da poesia dele. Como é que, a partir do claro enigma, ele descobriu o
o nada. Você sabe que o nada é a coisa mais importante da vida? Sabiam disso? Diz que depois do ente não existe, senão o nada. O nada, pois é. Eu tenho que contar aqui uma história que eu já contei 1000 vezes, que é ótima. Um amigo meu, que é professor de filosofia, disse que ele era estudante de colégio. Naquele tempo ensinava-se filosofia no segundo ginasial, segundo colegial, segundo científico. Eu estudei filosofia. Estadual. E aí, um dia entrou na sala um sujeito muito esquisito. Em geral, todo professor é esquisito, né? Alguns são mais esquisitos que outros. Entrou esse professor esquisito na sala de aula e disse assim: eu queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia e que filosofia não serve para nada. Os alunos ficaram maravilhados, né? Até que, enfim, um professor que fala a verdade, né? Aí que os alunos estavam rindo, felizes e tal. Agora eu vou pedir 50 minutos da atenção dos senhores. Era assim, tinha senhores, né? Porque eu vou lhes explicar o que é o nada. E começou. Dali Parmênides, Aristóteles, Platão, veio até Heidegger, Nietzsche, etc. Quando terminou a aula, a vida desse meu amigo, que hoje é um filósofo argentino, estava decidida. Ele disse: eu vou ser professor de nada. Virou professor de filosofia. Então a descoberta, depois da aparência do mundo, a descoberta do nada é essencial para que a gente faça um determinado crescimento, né? Aí o Dubon passou por isso. Xará, muito obrigado. Eu queria convidar a Sandra Bianchi para vir aqui ao palco. Tem uma surpresa para o Afonso Romano de Santana, que eu tenho que parar de chamar de Xará. Cadê a Sandra? Claro, queria pedir para você ir. Quando eu fui convidado, foi dito que eu poderia fazer uma pergunta ou até duas. Eu vou fazer só uma. Tá bom. Eu queria chamar a atenção, esse livro que está aqui, Sandra, só Que Presente Te Dá, apareceu nessa edição mais recente, que se eu não me engano é 2013, com essa interrogação: que presente te dar? Não é? Há mais tempo, em 1982, na coleção Páginas Amarelas, da Expressão e Cultura, saiu em super bolso, um livro super bolso, porque é menor que o bolso, dá para levar até para o estádio, né, sem ninguém ver, né? Porque eu levo para o estádio para ver jogo, nos intervalos, um livro maior. Esse dá para botar no bolso da camisa. Saiu assim: que presente te dar? Sem interrogação. Sem interrogação. Então, eu gostaria de destacar pelo seguinte, porque o título desse livro é o título de uma crônica que eu considero das melhores do Afonso, porque ele demonstra, e isso quando eu dei à minha mulher esse livro, e a uma amiga, eu disse assim: esse autor conhece muito da alma feminina, de modo por isso que eu estou oferecendo a vocês. Bem, só para concluir, o canibalismo amoroso, porque ele tem um intervalo amoroso, mostrou agora, eu li um poema, e tem o canibalismo amoroso, que é uma tese sobre o desejo masculino visto pela poesia brasileira, à luz da apresentação, à luz dos poemas da literatura brasileira. Ele fala o seguinte, ele cita uma frase de Freud, que diz o seguinte, que depois de 30 anos de estudo, ele não entendeu o que as mulheres querem, né? Agora, você lendo esse livro,
você fica pensando assim, poxa, eu vou perguntar ao Alfonso, é isso que eu quero perguntar, se o Freud lesse a sua crônica, que presente te dá, com interrogação ou não, A Mulher Madura e Mistérios Gozosos, se ele ia ter essa mesma opinião a respeito da incompreensão do que são as mulheres, como são as mulheres. Isso, quando você... Temeridade. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É a temeridade. Quando você... A interrogação significa apenas um recurso de marketing da editora, ou porque depois que você escreveu essas crônicas, depois de alguns anos você começou a ter dúvidas sobre aquilo que você escreveu antes, afirmativamente? Muito obrigado. Não, a coisa editorial foi um detalhe. Alguém lá deve ter tirado e posto a interrogação, né? Eu fiquei um pouco por fora disso. Mas é uma maneira, talvez, indireta de responder a sua curiosidade, a sua pergunta, seria a seguinte. Eu estou convencido, eu tenho a impressão que os homens aqui pensam igual a mim, que Deus, ou que nome se lhe dê, não é? Quando criou o universo, segundo a Marina e outros, em 7 dias, né? Foi fazendo coisa por coisa e no final criou o homem, não é isso? Vinícius de Moraes tem um poema, no dia da criação, onde ele diz: na verdade, o homem não era necessário. Não é? E para completar e tentar responder a sua pergunta, eu te digo o seguinte: Deus fez o homem, aí percebeu que estava tudo errado. Aí fez a mulher, que é um ser que é mais perfeito que o homem. O homem é um rascunho da mulher. Mas a mulher é uma tentativa de Deus de acertar. Né? E acertou, do meu ponto de vista. Né? É uma palavra de um ser imperfeito como eu, diante da criação. Aqui é o seu livrinho aqui, ó. E até esse livrinho ele tem, que é um livro... Por essa de 1,90 está aqui na capa. 1,90. Não é o sebo, não, é livro antigo. Depois de algum tempo eles põem para vender. Então me chamou a atenção isso, eu agradeço a sua atenção. Para mim, está impressionado com o Gutenberg, você vê? Impressionado. Sandra, por favor. Muito obrigado pela... Que isso, Gutenberg, eu que te agradeço. Um presentinho pro Xará. A Sandra é a ilustradora de todas as nossas revistas da Magiscultura. E ela está entregando para o Afonso a aquarela original do retrato dele, que está nessa edição aí. Agradeço a todos e vamos para os autógrafos. Nós gostaríamos de prestar duas homenagens com 2 placas, registrando a importância dessa noite. Primeiro ao nosso prezadíssimo Borges, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado. E ao nosso escritor, poeta, cronista, que nos brindou com essa noite, que foi memorável, como eu iniciei dizendo, e que com certeza nós ficaríamos aqui a noite inteira, né, Gutenberg? Com certeza, aprendendo e apreendendo acima de tudo. Eu faço o registro
ao poeta Afonso Romano de Santana, a Associação dos Magistrados Mineiros homenageia a ilustre presença e participação na 12ª edição da Magis Cultura do grande poeta, mestre das palavras e brilhante intelectual Afonso Romano de Santana, que, pela trajetória e conjunto da obra, engrandece e enriquece a cultura de Minas e do Brasil. Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014, Herbert Carneiro, presidente da associação. Muito obrigado. Um abraço, prazer enorme. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, aqui. Muito bem, ó.